Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Por 2 domingos nós batemos forte aqui, ou mais, né? Mais de 2 domingos, acho que 3 domingos, na questão da nossa vida com Deus. Né? Sobre a questão do avivamento. E dissemos aqui, pela palavra de Deus, segundo Crônicas capítulo 7, que o maior impedimento ao avivamento é o pecado, né? O pecado faz divisão, falamos domingo passado. E que a chave está na mão da igreja. Está na nossa mão, né? O texto lá dizia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí o verso 15 diz: e estarão abertos os meus ouvidos e a oração que se fizer neste lugar. E hoje eu queria falar com você algo muito especial, depois de tudo aquilo que Deus chamou a nossa atenção de forma até dura. No ano passado eu nem acabei a mensagem, né? Quem estava aqui viu, ficou até escandalizado comigo. Eu não acabei, eu parei. Chegou uma hora eu parei. Falei, bom, ficar em pé. Porque estava tenso o ambiente, né? Mas hoje eu queria mostrar para você a obra de Jesus na cruz do Calvário para nos libertar de toda a condenação e de toda a culpa. Por isso esse tema aí, ó, justificados pela fé. Hoje é noite de ceia. A ceia fala de morte e ressurreição e fala da nossa morte e ressurreição com Cristo. Romanos 5, o apóstolo São Paulo, um capítulo memorável aqui das Escrituras, ele faz a seguinte declaração. São palavras até profundas. Eu não pretendo aqui ser profundo nisso, mas eu preciso ser prático e mostrar para você esse princípio da justificação que é tão importante, é o coração da vida cristã. Sem isso não se vive vida cristã. Você se entra numa paranoia de religião que aí você acaba ficando doente. Veja só. Romanos 5:1 na versão da NVI diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona. A outra versão diz: a esperança não traz confusão. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morreu pelos santos, Ele morreu pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8, por favor, leia junto comigo, por gentileza. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando é que Cristo morreu por nós?
Quando éramos. Presta atenção nessa expressão, que é aqui que nós vamos cavar um pouquinho. Cristo morreu por você quando você era pecador. Porque agora você não é mais pecador. Isso assusta alguns. Mas vamos continuar. Versículo 9. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por ele, com ele, melhor dizendo, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Versículo 12. Portanto, da mesma forma como entrou o pecado no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada da lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Dá vontade de ler tudo aqui, mas vamos parar por aqui. Espírito Santo de Deus, não há como entender isto senão por revelação. Por isso que eu oro, Espírito Santo, que tu me dês graça, sabedoria, para colocar as palavras certas, colocar as palavras de maneira simples, para que todos nós possamos entender este mistério tão maravilhoso. E que todos nós, ao tomarmos a ceia hoje, o tomemos com completa certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela obra do Calvário, pela tua morte e ressurreição, e pela inclusão nossa na sua morte e na sua ressurreição. Amém. Meus irmãos, há um grupo de pessoas muito grande, cada vez mais, e isso está nos assustando, que não conhece as Escrituras. Ontem nós tivemos aqui um batismo de quase 300 pessoas. Uma festa linda. E nós estamos preocupados, porque nós queremos ajudar as pessoas a ter um trilho, para que elas possam conhecer a palavra de Deus. A partir de janeiro, nós vamos dar agora momento de confraternização dos grupos, das nossas células, mas segunda semana de janeiro nós vamos pegar firme para integrar essas pessoas, para ajudá-las a crescer na fé e entenderem e conhecerem a palavra de Deus, para que elas possam ter a revelação da obra de Cristo no Calvário. Porque existe uma diferença muito grande entre conhecimento e revelação. O conhecimento ele se adquire com a mente, com o intelecto. Você lê, você pesquisa, você estuda, você adquire conhecimento. Mas a revelação não tem nada a ver com conhecimento. Revelação é algo, enquanto o conhecimento é algo que se dá no nível da mente, do intelecto, você sozinho conhece. Você sozinho pega um livro, uma enciclopédia e lê. Vai para a internet e pesquisa. Você adquire conhecimento. Mas a revelação é uma outra coisa. É um outro nível. A revelação, para que haja revelação, precisa haver conhecimento. Conhecimento é o primeiro passo. Mas a revelação é algo que não se dá no nível do intelecto, da mente. Se dá no nível do espírito.
Por isso que Paulo ora. Em suas cartas ele está sempre orando para que, por exemplo, Efésios 1,18, ele fala assim, eu oro para que vocês sejam iluminados nos seus olhos espirituais, nos olhos do vosso coração. Ele tem dificuldade até de encontrar palavras para explicar o que ele está pedindo. E muitas vezes, o que tem acontecido conosco e com a igreja nesses dias é que a gente não conhece aquilo que é necessário e é fundamental. Por exemplo, essa questão da justificação. E eu separei algumas definições para brevemente colocar esse ensino no seu coração hoje e pedindo a Deus que traga revelação ao nosso coração. Então vamos aqui. O que é justificar? Justificar é tornar justo. É declarar, pronunciar alguém justo e reto. Então o contraponto disso é o seguinte: você está num tribunal, debaixo de uma condenação. Esse contexto aí é um contexto que o pessoal chama de forense, quer dizer, é o fórum, é um tribunal, onde você e eu estávamos condenados. Porque a palavra de Deus, em Romanos 5,12, que você leu aí, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então tem muitas pessoas hoje que estão doentes, que estão enfermas no seu corpo, porque estão enfermas na sua alma. E esta enfermidade na alma, ela se origina na condenação. Meus irmãos, não tem coisa pior do que uma pessoa se sentir condenada, debaixo de culpa. Tem um livretinho que eu li no início da minha conversão, nem sei se existe ainda, a Celi já pegou a caneta, ela vai anotar ali, ela vai atrás para nós. A Viagem da Culpa. Conhece ali? É um negocinho assim, ó. Quem me indicou esse livro no início da minha conversão foi o Gil. A Viagem da Culpa. Procura, deve ter até em PDF na internet aí. Mas é uma coisa terrível. E tem muitas pessoas e muitos crentes vivendo debaixo de condenação. Vivendo debaixo de culpa. A culpa corrói a gente, meu amigo. A culpa tira o sono das pessoas. A culpa tira a alegria. Tira o prazer de viver. Uma pessoa culpada, você pode dar a ela um cruzeiro pelas ilhas gregas, ela vai voltar mal. Vai, fica um mês em Cancún, ela volta, lá ela acha tudo ruim. Porque ela está debaixo de uma culpa, de uma condenação. Então, a obra de Cristo no Calvário, ele veio, e Romanos 5,1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Meu amigo, quem não tem paz com Deus não vive. Pode ter dinheiro, pode ter casa na praia, pode ter o que quiser. Não vive. E o que é pior, quanto mais você tem conhecimento da palavra de Deus e não vive a palavra, não experimenta a revelação da palavra, é pior. Porque um ímpio que não conhece a palavra, ele se sente menos culpado que nós aqui. Ele não conhece. Um jovem que tem um namoro promíscuo de sexo com a namorada, ele não é cristão, para ele é normal. Ele não tem culpa. Ele tem um certo incômodozinho, ele acha, né, em determinado momento ele pode achar, eu sei porque eu vivi assim, ele pode achar assim um momento, eu acho que não está certo, eu acho que não está certo isso, mas todo mundo faz, eu vou indo também. Então, mas ele não tem essa culpa que o crente tem. E aí, meu amigo, é por isso que tem um monte de crentes hoje, não aqui nesse auditório, graças a Deus,
que não tem uma coisa tão simples, que eu já disse semana passada, eu vou repetir, não tem autoridade. Não se sente apto, né, Robertinho? O cara não se sente. Ele tem vergonha de falar de Cristo. Se aparecer uma pessoa enferma perto dele, ele quer achar um pastor para orar pela pessoa, ele não ora por ninguém. Ele não fala de Cristo para ninguém. Se aparecer uma pessoa, então, como eu brinquei semana passada, com um certo nível de possessão demoníaca, ele sai correndo. Porque não tem autoridade. Não se sente habilitado para. Então, meus irmãos, Paulo escreve dizendo que em Cristo Jesus nós fomos justificados pela fé. Você e eu, quando Cristo morreu, Ele morreu para pagar a nossa dívida. Eu e você estamos num tribunal. Nós estamos condenados. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ezequiel 18:4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós estamos debaixo de uma sentença de morte. Cristo veio. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por você e por mim quando éramos pecadores. Ele veio e morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Estava lá no tribunal, o Osmar deve isso, deve aquilo, fez aquilo outro. O montante dele é esse aqui. Essa é a sua dívida. Jesus foi lá, pega aquela dívida, conforme diz Colossenses 2,14, que lá na prisão tinha lá um escrito de dívida. Na prisão romana era assim, não tinha computadores naquela época. Para ter o DVC da galera lá, né? A capivara dos crimes. Então estava lá na porta. Osmar cumprindo pena porque ele roubou, porque ele matou, porque ele mentiu, porque ele adulterou, porque ele fornicou, porque ele falou mal dos outros. Então está lá a lista. Jesus veio e falou, quanto que é a dívida dele? É isso aqui? Está pago. Quanto eu devo? Mas, muitas vezes nós não temos a revelação disso. E por não termos a revelação, temos o conhecimento. Todo mundo aqui tem o conhecimento. Mas a revelação é outro nível. Aí o diabo vem me acusar. Porque ele é o acusador. Se eu tenho a revelação no meu coração, eu não dou nem pelota para ele, como diria a turma lá do interior, né? Não dou nem bola. Ignoro. Que nem Martinho Lutero, quando diz a história, um biógrafo dele, dizendo que ele estava um dia deitado, fez o seu tempo devocional, sua oração e tal, depois deitou, daqui a pouquinho acordou no meio da noite, sentiu um barulho, um negócio estranho. Ele acendeu a lamparina do lado da cama, o que ele viu no pé da cama dele, Satanás. Você já pensou? Que tal você ter um encontro com o capeta hoje à noite, não? Acho que eu vou orar para ele ir lá na sua casa. Não, brincadeira, vou não. Para dar só um sustinho no você. Aí diz que Martinho Lutero pegou a lamparina assim, levantou, olhou, viu lá Lúcifer no pé da cama dele. Falou assim, é você que está aí? Achei que era a gente mais importante, virou do lado e dormiu. Por quê? Alguém com autoridade. Alguém que não se intimida. E é isto que a obra de Cristo na cruz fez. Tornando você justo. Você não é pecador, você foi justificado, porque justificar é isso aí. Você foi declarado justo, pronunciado justo. Para Deus você é reto. E tem mais. A doutrina da justificação diz o seguinte, que uma vez justificado,
Para Deus, Alex, é como se você nunca houvesse pecado. Porque Deus nos olha através do sangue de Cristo. Ele não vê mais os meus pecados. Leia esse livrinho, Viagem da Culpa. Porque Hebreus 8:12 diz assim: porque dos teus pecados e das tuas prevaricações, transgressões, eu não me lembro mais. Não adianta você querer tocar no assunto de Deus com o seu passado. Sabe, Senhor, aquele pecado lá? Ele fala, qual? Ah, Senhor, a minha dívida. Ele fala, qual? Aquela que meu filho rasgou na cruz do Calvário? Não seja incrédulo, Osmar. Creia. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você sabe o que é você estar em paz com uma pessoa? Não é gostoso? Você está com um problema de relacionamento. Você vai lá. Aliás, semana que vem nós vamos falar do outro lado dessa moeda. A paz nos relacionamentos. Nós vamos falar sobre como perdoar os nossos ofensores. Estamos sob o efeito do Vida Vitoriosa ainda. Como é que você pode virar o ano sem nenhum problema de relacionamento, com paz com todo mundo? Isso não tem preço, meu amigo. Mas vamos falar hoje da paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Como eu estava dizendo, não é uma delícia quando você tem um problema de relacionamento com alguém, não cria aquele incômodo. Né? Você fica pensando na pessoa, fala, puxa, mas eu pisei na bola com ela. Nossa, mas ela pisou na bola comigo. Mas eu tenho que acertar. Beleza, eu vou lá acertar. Você marca um café, vai lá, senta, resolve. Você não sai dali livre, aliviado, feliz. É assim que Deus quer que nós vivamos com Ele. Em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele é a propiciação, Ele é o pagamento dos nossos pecados. Caminhando ali, mais uma definição. Olha o que Martinho Lutero disse, que a justificação pela fé é a principal doutrina do cristianismo. Ele dizia o seguinte, esta doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende da igreja e defende a igreja de Deus. Sem ela, a igreja de Deus não poderia existir por uma única hora. Nós só podemos existir como igreja porque nós somos justificados. Senão nós estaremos condenados. Ou você está condenado ou justificado. Não tem meio termo. O John Piper diz, pregar e viver a justificação pela fé glorifica a Cristo, resgata pecadores e desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Porque nós descobrimos quem nós somos. Você foi justificado. Você agora é fortalecido. Você tem paz com Deus. E se você tem paz com Deus, meu amigo, você vai ter paz com todas as pessoas. Se você vive livre de acusação, justificado, Deus te fez justo, está tudo certo com Ele, você não deve nada para Ele, olha que delícia. Aí você pode orar com liberdade, você pode falar com Ele a qualquer momento. As suas orações, conforme eu preguei semana passada, Isaías 59, que as mãos do Senhor estão encolhidas, os seus ouvidos tapados, por causa do nosso pecado, não tem. Agora é acesso banda larga. Não tem restrição. Você fala, Ele ouve. Você pede, Ele estende a mão. É maravilhoso. Fala para o seu irmão do seu lado, eu estou gostando desse tema. Fala para ele, está uma maravilha isso aqui. Fala para ele. Porque você está gostando desse tema aí? Está me fazendo um bem, está tirando uma pressão de cima de mim. Último slide, eu acho. Olha lá. O que é a justificação? É um ato jurídico ou uma sentença divina na qual Deus declara perdoado todo pecador que crê em Jesus. Creu em Jesus,
está perdoado. A justificação é um ato judicial de Deus no qual ele deixa claro, no qual ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Quanto ele devia? Tudo isso está aqui, está pago. Quanto ele deve agora? Nada. Está tudo deletado. Você vai lá, faz a pesquisa no Serasa, o que aparece? Olha que delícia. Não é uma delícia isso? Nada consta. E antigamente constava um monte de coisa, hein, Tadeu? Era uma capivara horrorosa. Mas agora você vai lá, bota o CPF do José Tadeu Ferreira, só aparece lá, no fórum tal, nada consta, nada consta, nada consta. Aí o cara fala assim, olha, não, porque tinha uma restrição aqui. Aí você pega a declaração e fala assim, restrição aonde, meu amigo? Aqui. É uma delícia isso. A justificação é um ato judicial. Por causa da justiça de Cristo. O último agora o último, é verdade. Leia comigo lá, por favor, a frase de cima. A justificação é o contrário da condenação. Se você só captar isto, você já captou a mensagem. O que é a justificação? É o contrário da condenação. Ela é um ato único e legal que remove a culpa do pecado, restaura o pecador à sua condição de filho de Deus, com todos os seus direitos, privilégios e deveres. A justificação não ocorre na vida do pecador, não produz mudança em seu caráter, mas no tribunal de Deus. A justificação é completa, não possui graus, dizia o Hernandes Dias Lopes. Ela é completa. Não é que assim, eu estou mais ou menos justo hoje, amanhã eu vou... Não, justificação é um ato. Muitas pessoas, e aí é pauta para outra matéria, muitas pessoas confundem justificação com santificação com glorificação. Não vamos falar sobre isso uma horinha dessa. Eu estou falando hoje sobre justificação. A justificação é um ato. É completa, não possui graus. Todos os salvos estão justificados de igual forma. Ela é um ato legal e forense, quer dizer, acontece no fórum, num tribunal. Com base na justiça de Jesus Cristo, o justo, Deus justifica o injusto. Todos nós aqui éramos pecadores. Agora nós somos justos em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé? Posso pedir uma música, Cadu? Fá maior. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. É a justificação. É uma justificação tremenda. Levante suas mãos aos céus e agradeça a Deus por este milagre. Você não é mais pecador. Se você creu em Jesus como o único suficiente Salvador, Senhor da sua vida, você agora foi feito justo. Aí Paulo emenda lá em Romanos 8 dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Obrigado, Pai, por este milagre tão tremendo. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida,
Declare bem alto. Cristo é a nossa vida. Suas mãos levantadas, seu rosto levantado. Louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. O motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu a nossa morte. Morreu a nossa morte para vivermos sua vida.